Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Olá, meu povo, boa noite. Estamos começando o nosso programa Uma História de Sucesso. Vamos entrevistar agora hoje a minha amiga Vânia, lá do Rio de Janeiro. Alô, Vânia? Olá, Rodrigo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer conhecê-lo. Eu vou fazer um pouquinho uma coisa que eu sei. Fala. Eu queria saber se você está me escutando direitinho aí. Tá tudo direitinho, estou te vendo direitinho. Você Maravilha. usa óculos, eu uso óculos também, viu? Quando eu fui ao teatro que tinha deficiente visual, era assim, eles explicavam como é que estava composto, né? Eu tenho cabelo curto, estou de óculos, estou sem brincos, mas estou de colar e uma blusinha. Somente é o que dá para te descrever. Então, essa sou eu. Tá? Eu sou escritora, comecei a minha vida como professora primária de artes cênicas, de língua portuguesa, virei contadora de história e, a partir de 2015, eu lancei o meu primeiro livro, que é Onde Está a Minha Casinha. E, a partir daí, começou a minha história de sucesso, vamos dizer assim. De sucesso é está querendo crescer mais, porque... inicialmente, quando a gente fala, eu já publiquei 6 livros e tenho 2 para sair agora, é complicado a gente não sair nas mídias, né? Foi a Marta Niemeyer que me convidou, né? Eu fui convidada dela. E como é que eu conheci a Marta? Eu tenho uma amiga que é muito amiga dela, que eu fui no lançamento do livro dela. E eu já tinha passado por uma editora que não quis ter meus livros, fazer nada, eu fiquei assim meio entristecida, eu achando que nada ia dar certo. Só que tudo deu certo depois, não foi naquela hora, mas foi depois. Quando eu assisti ao lançamento da livra dela através da editora Autografia, a pessoa que estava representando a editora estava lá e me abriu as portas. E, a partir daí, eu comecei a lançar meus livros. Onde Está a Minha Casinha, depois vim na Joaninha na Boca do Esquilo, e assim sucedeu, né? E durante a pandemia... Como nasceu o primeiro livro? Não entendi. Como nasceu o primeiro livro? Olha, na realidade, o primeiro livro ele foi publicado, mas não foi o primeiro livro que nasceu. Eu vou continuar a história do primeiro livro que nasceu, que, inclusive, porque participei de um concurso pela minha região, que aceite o infinito, em que eles iam lançar o Escritório da Floresta, que é um escritório lá no Japão, em completa sustentabilidade. E a história é uma Mônica Nunes e um ilustrador chamado Tiago. Eu comecei, primeiro fui sozinha, né? Aí eu fui pedir ajuda a eles, porque eu queria participar desse concurso. Era um concurso a nível que ia prestigiar pessoas do Japão, que é uma filosofia japonesa, do Brasil e dos Estados Unidos. Aí nós fizemos despretensiosamente, foi a Motosserra Amiga das Árvores. Aí ele participou do concurso e ele ficou entre os 30 primeiros colocados, dentro da língua portuguesa. Foi uma surpresa para mim. Mas dentro do edital, eles não iam publicar, iam só publicar 5. Então, eu, apesar de eu ficar entre os 30, entre quase 300 trabalhos, né? Eu achei que nós ficamos muito bem. Foi a primeira coisa que eu escrevi, e ainda escrevi em grupo, ainda teve ilustração, e ele foi bem. É uma história de uma motosserra amiga das árvores, né? Então, a história toda se conta isso, né? Que os madeireiros estavam destruindo, a bel prazer tudo, iam destruindo tudo, até que as motosserras resolveram parar e falaram, não vamos trabalhar mais, porque isso não está legal. Aí, depois, eles conseguem se conscientizar e elas voltam a saber o que elas podiam fazer. E, para minha surpresa, eu fiquei
entre os 30 primeiros. Só que eu achando que seria fácil, fui numa editora e não foi nada fácil. Toda escritora sabe disso. Levei meu livrinho debaixo do braço, levei um não sonoro. Ela falou assim: tira aí umas 2 ou 3, umas 4 ou 5 ilustrações e a gente resolve o caso. Mas não me dava atenção, eu ficava andando pela editora o tempo inteiro. Aí eu vi que ali não ia render nada, saí de lá, fiquei com o meu livrinho debaixo do braço e falei: danou-se, não vou escrever mais. Só que depois eu tive a grata felicidade de ser convidada pela Marta, que você conheceu também. Fui no lançamento dela. Nova notificação de Microsoft Edge. A Marta vai estar aqui de novo quarta-feira. Ai, vai? É porque o dela não saiu muito bom, né? Por causa da internet, né? Então, eu conheci a Marta, nisso a gente está já até caminhando numa amizade assim. É legal que a gente tem outras pessoas, né? Mas aquele momento foi um momento assim, muito especial, né? Que aí eu fiz Onde Está a Minha Casinha, depois eu fiz a Joaninha na Toca do Esquilo. Você, como gosta de música, segundo livrinho eu fiz uma música, eu vou cantar, eu canto mais ou menos assim. Voa, voa, Joaninha, entre as flores do jardim, bate as asas sem parar, Joaninha é assim. Voa, voa, Joaninha, entre as flores do jardim, bate as asas sem parar, Joaninha é assim. De repente, Joaninha percebeu, de repente, Joaninha se perdeu. Rapidinho, rapidinho, um esquilo apareceu, ajudando Joaninha a achar sua casinha. Então, foi essa história. E tem uma terceira história da Joaninha, que essa eu vou lançar. Ela está prontinha, mas o que aconteceu? Veio a pandemia, eu estava com 2 livros prontos, ninguém entendia nada do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, enfim, né? Eu não sabia o que fazer com os 2 livros que estavam prontinhos, né? Aí eu entrei em contato com a autografia, fizemos tudo por e-mail, né? Então, eu falava assim das ilustrações, gostei assim, gostei assado, não gostei, muda a cor, bota a flor, tira a flor. Então, na realidade, eu ainda vou fazer o lançamento dos 2 livros meus esse ano ainda, que é Espetacular Descoberta da Joaninha, e essa vai ser a terceira, acho que deve ser a terceira aventura da Joaninha. Por quê? Porque o meu neto, que está aqui, que me ajudou em tudo, ele pediu uma terceira história da Joaninha que ele amou. Só que eu falei: se eu não fizer agora, não vai ter mais graça. Porque na época ele estava com 10 anos, ele já está com 12. Aí eu fiz. Então, essa espetacular história da Joaninha, ela ainda vai ser lançada, tá? E eu escrevi junto com uma amiga minha, não está dando para ver, uma amiga minha, essa aqui, da Rio, Floresta, Rio, Crianças, de novo, tudo virou para as pernas para o ar. Só que esse aqui tem uma situação bem engraçada, né? Que a minha co-escritora, ela é pequenininha, ela está com 13 anos, nós começamos a escrever, ela tinha de 10 para 11 anos, veio a pandemia, mas como nós fizemos a ilustração? Eu mandava para ela, a editora mandava para mim, eu mandava para ela, e ela dizia: gostei assim. Ela falou assim: só não quero a cor vermelha. Eu falei: mas o saci tem que ser vermelho. Então, ela abriu uma exceção para a capa do livro com um sacizinho vermelho, e nós fizemos a história junta e também escolhemos a ilustração junto e saiu. Só como ela é neta de baiana, o que aconteceu? Ela foi lá para a Bahia, e ela conheceu uma escritora que o senhor já convidou também, que é a Flávia Cortes, que mora na Bahia. Eu não conheço, ela é agora mais amiga a minha amiga do que eu sou, brincando, né? Aí ela fez um pequeno lançamento lá na família dela. Por quê? Porque na família dessa pequena escritora, que é fabulosa, apesar de pequena só porque por causa da idade, né? Vamos dizer assim, o bisavô dela é jornalista, ele tem um nome na Bahia, que o nome dele é Nelson Galo. A tia-avó dela, mais velha, também é escritora, e ela ganhou um presente assim, a mais nova, a escritora mais nova da família, Isabela Galo. Então, ela fez já o lançamento lá, e eu vou fazer o lançamento aqui, né? Então, qual foi o meu primeiro lançamento? Quando vai ser? Oi? Quando vai ser?
Esse ainda não sabemos ainda, porque justamente ela chegou há pouco tempo da Bahia e ela estuda no Pedro II, então a gente vai avisar. Não se preocupe, a gente vai avisar. Nem que a gente filme, fotografe, não sei o que a gente ainda vai fazer. Mas a gente ainda vai avisar. Por quê? Porque eu e ela vamos participar da primeira feira literária da ilha, que vai ser em agosto. Essa vai ser presencial, a primeira feira literária da ilha. Nós escolhemos tinha 3 dias para autores, a gente vai provavelmente sexta-feira. E quem me convidou? A Marta. Então, a Marta está também me ajudando a abrir meus caminhos, então eu vou com ela na Ilha do Governador, que você não é do Rio de Janeiro, né? Mas é um bairro próximo. Nós vamos participar dessa primeira feira literária, em que eu vou levar tanto esse livro que eu escrevi com ela, quanto esse outro livro que eu não fiz o lançamento. Mas quem entendia de pandemia? Né? Quem entendia do que estava acontecendo no mundo? Ninguém, né? Então, eu tive a única forma de coragem foi essa, porque eu estava com medo, não minto, logo no início da pandemia. Eu falei, o que eu faço com os livros? O que está acontecendo no mundo? Eu falei, vou tomar coragem e vou fazer, seja depois do que Deus quiser. E Deus quis que nós estamos todos aqui vivos. Né? Os livros ficaram prontos, e esse livro tem uma peculiaridade, porque como a ilustração é muito cara, eles são muito lindos, mas vai ter a participação do leitor, onde tem ou um menininho ou uma menininha desenhando um livro, porque vai ter um espaço para ele fazer a ilustração dele referente à história. Por exemplo, meus netos gêmeos adoram desenhar, eles foram até hoje a primeira aula de desenho deles hoje. Então, eles já desenharam tudo direitinho. Né? Você trabalhou também com deficiente visual, né, que você estava falando? Isso. Aí eu vou aproveitar, para não demorar, eu vou contar essa história para você, que antes eu vou ler uma poesia que realmente eu achei, pensei até que eu não fosse achar mais, que é O Céu das Menininhas. Eu tive uma aluna minha que eu fui apaixonada de paixão, ela era cadeirante, mas era o sorriso mais bonito que eu conhecia na escola inteira. Se tivesse festa junina, ela ia vestida de festa junina, ela participava das barracas, ela dançava na quadra, porque os professores eram muito amorosos. Só que eu já tinha me aposentado, aí com uma professora amiga minha, por acaso eu estava na Receita Federal, falou, Vânia, eu tenho todas as coincidências, né? Eu tenho uma receita que você vai ficar triste, a Gabriela faleceu, e ela tinha 13 anos, porque além de cadeirante, ela tinha muitos problemas. Aí eu, chegando em casa, eu vou ler essa poesia para vocês, é O Céu das Menininhas. As menininhas passeiam pelas nuvens. Não é um grande caminho, pois para elas tudo é bom, tudo é simples, as nuvens, o sol, as estrelas. Tudo é para elas, as menininhas. São lindas, são puras, sempre alegres, sempre felizes. Olham para baixo e veem tudo, o mundo a girar e o céu só para elas, o céu reservado só para elas, a luz, o amor e a vida sempre eterna, a brilhar em seus corações, trazendo consigo todas as alegrias, pois a tristeza já ficaram para trás. Aí isso eu escrevi para ela, porque eu amava muito Gabriela, era uma menina que eu nunca vi chorando, ela andava naquela cadeira de roda, ela às vezes me deixava até enlouquecida, porque eu era diretora adjunta, porque ela corria, parecia que aquilo era a jato. E ela ia, ela brincava, ela subia a rampa, e com ela não tinha nada. Como eu prometi para você, eu consegui achar, eu achei que eu não ia achar, mas eu achei. Ai, peraí, só que eu estou meio enrolada aqui, peraí. Enquanto você acha, quero falar para as pessoas deixarem um like, comentarem o que achou dessa nosso momento com a Vânia aqui. E tá muito legal, viu, Vânia? Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo teu trabalho, viu? E... Olha, eu vou começar do final, ao invés de eu começar pelo nome, eu vou começar pelo que eu gosto, eu botei assim, essa história, Crianças para Lá de Especiais, eu dediquei a Bárbara, com seu sorriso e sua linda voz ilumina o mundo e faz a vida mais colorida. O meu muito obrigada a todos os professores que fizeram a diferença na minha vida, como também na vida dos seus alunos. Eu botei assim, Alexandre, que era um professor de educação física maravilhoso, ele sabia lidar com todas as crianças, seja cadeirante, porque lá a gente tinha de tudo, cadeirante, paralisia cerebral, deficiente visual, a Tereza Cristina, que é uma professora, a Fernandinha, a Glória, a Paulinha, a Cristina e a você, Rodrigo. Que essa história é para todas nós, na realidade.
Crianças para lá de especiais. Estavam todos reunidos para iniciar a brincadeira. João, Sebastião, Bárbara e Ana Amélia. Era uma algazarra danada e ninguém se entendia. O que fariam hoje? Aí lembraram. Hoje é dia de João escolher a brincadeira. Ele estava sentado em sua cadeira para lá de especial. Hoje é dia de mímica. Apesar de alguns protestos, a brincadeira começa. Nome de filme, nome de amigos, foram misturando tudinho. Bárbara, neste dia, ficava um pouco triste, porque para adivinhar tinha que recorrer ao toque de suas mãos, e não era nada fácil. Ficava um pouco triste, porque para adivinhar tinha que recorrer ao toque de suas mãos. Apesar de tudo, ela participava e não desistia. Suas mãos eram seus olhos. Ela não enxergava. Em compensação, havia o seu dia, o seu grande dia. Bastava afinar a sua voz e sua emoção saltava de dentro do coração. Era o dia de calouros. Tudo com estas crianças era para lá de especial. A cada dia estava reservado uma magia para novas emoções. Dia de Sebastião era de confusão e de alegria. Com seus gestos rápidos e emoção à flor da pele, queria porque queria juntar-se ao comando da brincadeira com João. Sebastião não escutava, João não andava e na mímica não tinha para ninguém. A Ana Amélia, para eles, levava certa vantagem. Via, ouvia, falava, corria. Mas ela não ligava para as implicâncias, porque todos estavam sempre unidos. Tinha vezes que um era o olho do outro, o outro fazia de pernas, empurrava a cadeira para apostar a corrida. A Ana Amélia, que era boa nas palavras, conversava bastante com Bárbara. O tempo todo riam, dançavam. Elas eram grandes amigas, com pernas, braços, mãos, de corpo inteiro. Tudo era um só coração. Coração de criança, ó, é fogo. Cabia todo mundo juntinho. É só deixar a vida rolar. Aquelas crianças eram para lá de especiais. Sabiam amar porque eram amadas. Sabiam viver porque entendiam a magia de viver. Entendiam que por trás dos braços, pernas, olhos e bocas havia a luz da vida. No seu jeitinho, através das crianças, Deus mostra ao mundo como é bom amar, aceitar que somos todos iguais, apesar das diferenças. Amar-se respeitando, sendo livres e criativos. Crianças são todas especiais, mas existem as para lá de especiais. Aí eu achei, depois que você falou isso, eu falei, vou procurar essa história, que é uma história pequenininha, mas é muito profunda. E como é que eu escrevi essa história? Porque eu fui diretora adjunta há 8 anos dessa escola, tinha uma sala de recursos, nós tínhamos rampa para cadeirante, para os deficientes visuais a gente tinha o braille, né, na parte das rampas. Então, nós tínhamos essa Tereza Cristina que eu falei, era uma professora adjunta, ela vivia com a maquininha de braille, me emociona, até quando eu lembro disso me emociona, porque ela vivia para lá e para cá com aquela maquininha de braille, acompanhando as crianças. Então, dentro de tudo que das dificuldades que a gente tinha, a gente atendia essas crianças. Eu assisti balé de criança deficiente visual. Eu mesmo não entendia como é que elas não caíam no palco, elas não caíam. Vânia, como que era esse balé? Fala um pouquinho. Não entendi. Como era o balé de deficiente visual? Pois é, eu também tinha essa curiosidade. Eu perguntei que elas contavam os passos por exemplo, tem o palco, né? Eu falei, como é que elas não erram? Porque tudo através de tato do pé, vamos dizer assim, e de contagem, o que eu perguntei para a professora que levou elas. Por exemplo, contavam, vamos dizer, tantos passos para a esquerda, tantos passos para a direita. Ontem mesmo apareceu na televisão falando alguma coisa sobre isso que eu não consegui ver. Então, eles esquadrinhavam o palco com o número como se fosse de metros, de passos, né? E eles não se esbarravam, falavam tudo. Eu, inclusive, assisti um balé, desde que eu fiquei mais emocionada, porque é o seguinte, tinha um balé que tinha cadeirantes e tinham meninas que não eram cadeirantes, bailarinos que não eram cadeirantes. Então, na hora que eu assisti o balé, tinha cadeira de rodas e tinha
em volta tinha os bailarinos, que não eram cadeirantes, e o menino na cadeira de roda ele tinha que se levantar com os braços, fazer aquela força grande, porque as pernas dele não tinham forças, e se levantar. Todo mundo ficou emocionado porque ele conseguiu. Agora, a história do Trás dos Bastidores, porque Maria Augusta era a pessoa que levava eles para o teatro, né? Ela falou assim, Vânia, eu estou muito feliz. Eu falei, por quê? Porque na coxia ele não levantou de jeito nenhum, porque estava com muito medo. Ele ficou dizendo que não ia ter força com os braços, que ele não ia conseguir. Foi uma coisa linda, porque quando eles rodam a cadeira de roda, sabe aqueles bandos de fitas, isso numa escola pública, tá? Que eu era diretor de uma escola pública. Então, saía aquelas bandos de fitas e os bailarinos, que não eram cadeirantes, rodavam e ele em pé na cadeira. Foi assim, uma das maiores emoções da minha vida enquanto professora. Aí, depois que eu virei escritora, quando eu me aposentei dessa escola, que eu trabalhei 8 anos, aí que surgiu, aí que eu comecei a publicar meus livros, aí que eu escrevi essa história para as crianças, e essa escola continua existindo, porque essa é uma escola dita aqui no Rio de Janeiro, chamava Escolas do Imperador, porque ela foi criada em 1898, dia 28 de outubro de 1898, é uma escola do Imperador, então é uma escola assim, que oferece muitas coisas. Eu dizia assim, quer saber o que está acontecendo na educação? Vai na minha escola, porque está rolando alguma coisa. Tinha balé, tinha teatro, tinha isso, tinha aquilo, e com pouquíssimas pessoas trabalhando. E às vezes, eu ficava de 7 da manhã às 11 horas da noite nessa escola, porque como não tinha funcionário, eu era diretora adjunta, quando eu via, eu só estava chegando em casa às 11h30 da noite. Mas valeu a pena, que me trouxe muitas experiências. Eu vou contar uma, Rodrigo, que eu tenho certeza que vai te tocar muito. Essa menina que eu falei, que eu contei aqui na história, a Bárbara, ela era praticamente, para ela escrever, ela tinha que usar uma folha enorme de caderno. Ela sabia que ela estava perdendo a visão completamente. E ela me amava profundamente, e eu amava profundamente ela. Um belo dia, só que eu era aquele tipo de diretora que eu corria atrás de tudo. Eu corria atrás de tudo, resolvia tudo, corria para cá. Minha escola era de 2 andares e tinha uma escadinha que eu dizia que era a escadinha secreta, que dava para um canto, né? Aí a Bárbara estava na sala da direção e eu passei por ela e não a cumprimentei, porque alguém estava me chamando para uma emergência absoluta, que até hoje eu não me lembro da emergência, mas eu sabia que era uma emergência. Aí saí correndo. Quando eu resolvi a tal da emergência, você vê que a emergência para mim não me marcou o fato. Quando eu voltei, a Bárbara, sentadinha na cadeira, falou assim, poxa, professora, que ela me amava muito, ela assim, tadinha, até eu me reconciliar, ela não ficar triste. Você não falou comigo, eu sei que você passou aqui. Eu falei, como, Bárbara? Olha meu desconhecimento. Ela falou, eu sei o modo como você pisa no chão, eu sei o cheiro do seu perfume, eu sei o tom da sua voz, eu sei a altura da sua voz. Você passou por aqui agora e não falou comigo. Meu Deus. Aí eu falei assim, quem é cego aqui? Aí eu me abracei com ela, pedi 1000 perdões, mas porque era alguma coisa, você vê que se é alguma coisa eu não lembro. Porque depois disso eu não lembro, eu não gravei mais. Eu fui ajudar alguém em alguma situação, porque eu era aquele tipo de diretora que eu ajudava em todo mundo, mas eu não me lembro, porque a Bárbara é uma menina que me tocou tanto, ela tinha uns 13 anos, hoje ela já é uma mulher, porque eu já me aposentei há mais de 8, mas essa história nunca mais eu esqueci, não consegui esquecer, né? O dia que eu vi a Bárbara, eu falo com ela, com certeza. Eu encontrei um casal de que eles eram síndrome de Down, me encontraram fazendo compra no mercado, vieram correndo falar comigo. Professora, eu falei, oi, querido, vocês ainda estão juntos? Já casamos! Um síndrome de Down, outro síndrome de Down, casaram, fizeram questão de correr atrás de mim dentro do mercado mundial para dizer, casamos. Eu falei, que alegria. Aí ela falou assim, eu estou trabalhando no Jiquiti, do Silvio Santos, e ele está trabalhando no escritório. Nós já estamos casando, estamos morando e muito felizes. Então, como é bom não ter preconceito, não botar barreiras para as nossas situações. Então, são situações que ficaram muito marcadas comigo, né? Talvez tenha sido isso que me fez escrever, porque eu também sou contadora de história, né? Quando eu já me vi... Acabou de contar uma linda para nós. Pois é, né? Uma linda, não é linda demais? Isso vai sair fluindo, né? Uma vez eu fui contar uma história em plena praça pública que eu nunca pensei que eu fosse contar. Eu estava numa exposição numa praça de Engenheiro Richard, no Grajaú, e eu estava dentro do Kumon, que eu ia fazer uma atividade só dentro do Kumon, que era assim, como se fosse um estandezinho, né? Mas, de repente, alguém falou, Vânia, você não contaria uma história com o microfone no meio da praça? Eu falei, eu nunca fiz isso.
mas não quer dizer que eu não fiz, né? Sorte que eu estava com o livro debaixo do braço, peguei lá meu livro debaixo do braço, peguei o microfone e falei, Jesus, conta por mim, vai na frente que atrás vou eu. Eu consegui contar em plena praça, tinha gente, porque era uma feira de artesanato, aí nessa feira de artesanato tem doce, tem isso, tem aquilo, tem o ponto final do ônibus, e eu me peguei com o microfone na mão contando história. E como é que eu comecei contando história? Essa parte da minha vida também é interessante, porque eu tinha ficado viúva. Eu tenho uma amiga minha que, delicadamente, eu chamo de minha madrinha literária, porque ela viu que eu estava muito triste, ela falou assim, Vânia, vamos fazer curso de contação de história? Eu falei, vamos. Eu e ela nos tornamos contadora de história oficialmente, 1 ano de estudo, pelo grupo chamado Rio de Histórias, o grupo Viva e Deixe Viver, que é um grupo de São Paulo, mas que ele tem várias ramificações no Brasil inteiro, só que ele é para quê? Para contar história para as crianças internadas em hospital. Aí eu fiquei 1 ano com ela, nos formamos, conheci o Gregório, todo mundo conhece o contador de história Gregório, que ele anda pelo mundo inteiro, que ele é do Acre. Conheci Gregório, conheci Regina Porto, e nos formamos contadora de história oficialmente, com diploma, com cartaz, com tudo isso, e ficamos, cada um ficava no seu hospital. Eu tive sorte que eu ficava no hospital aqui, grudado da minha casa, uma vez por semana eu ia contar a história. Aí eu tenho uma história muito interessante desse hospital. Eu tinha um menininho internado e a gente batia na porta, a gente conta a história como é que é. Você bate na porta, pede licença, porque estou internado com soro, com isso, com aquilo outro, e às vezes eles adoram a história, mas não podem, ou não querem, ou estão com dor. Então, uma vez eu entrei numa desses lugares, né? E tinha um menininho, quando ele me viu, ele falou assim para mim, o nome dele era Luan, ele falou assim para mim, eu adoro história, mas eu estou com muita fome, eu não sei o que eu quero primeiro, se eu quero ouvir história ou se eu quero comer. Aí eu comecei já a contar uma história junto com ele. Eu falei, vamos lá, o que você gosta? E eu cheguei com uma pergunta meio maluca. Ele falou, eu gosto de comer feijão. Feijão é de que cor? É marrom? E vai, parará. Até que no final começou a história de o que ele comia de roxo. Aí eu fiz Aí o que aconteceu? Eu fiz uma história para ele, na hora, fiz a história, aí prometi para ele. Eu falei, Luan, eu vou para minha casa, vou digitar. Nessa época eu estou sem impressora, mas eu tinha impressora. Eu vou digitar, vou imprimir e vou te entregar a história para você. Vai mesmo? Eu falei, vou. Então, eu vou contar mais uma historinha para vocês rapidinho. É aqui, ó. Oi, Luan. Acabamos de nos conhecer e juntos conversamos. Você lembra que estava azul de fome? Então, como combinamos, a fome colorida de Luan. Qual é o seu nome? Luan. Eu sou uma contadora de histórias. Você quer ouvir uma história? Estava na hora do almoço de Luan. Ele estava com muita fome. É fome de lobo? É fome de dragão? Pode ser de dragãozinho. Dragãozinho? Estou mesmo azul de fome. Azul de fome? Fome pode ser azul? Fome tem cor? Luan, muito esperto, logo fala. Te peguei. É modo de falar, estou com muita fome, uma fome negra. Lá vem você dando cor à sua fome de novo. E, Luan, pode deixar, eu te peguei também. Acabei dizendo que sou escritora e que entendia tudo sobre cor. Cor de fome, cor de pessoa, cor de flor. Nosso mundo é colorido com a sua fome. Neste momento começou a mais linda brincadeira. Imagina dentro de um hospital, a brincadeira das cores. Você gosta de feijão e de arroz? Eu acho que você gosta do famoso arroz com feijão e batata frita. Gostar eu gosto, porém gosto muito de outras comidas também. De verde, o que você come? É mole, eu como espinafre. E quiabo você come? Quiabo, só um pouquinho. E da cor vermelha? Pimentão vermelho, muito chique. A conversa continuou sem parar. Amarelo, que tem a cor amarela? É fácil. E uma delícia, purê de batata. Marrom. Essa é muito fácil. Olha para o meu prato. Carne moída que está ótima. Agora eu te peguei. O que tem a cor rosa? Morango. Morango não, é vermelho, muito forte, não vale. Sabe o que é?
A mamãe se distraiu e a beterraba perdeu a cor e ficou rosinha. Mesmo assim, é muito saborosa. Dá para fazer até vitaminas. Preto, branco, verde, rosa, laranja colorida, isto é muito bom. Afinal, que tem a cor azul? Assim foi que começou a nossa conversa. João pensou, pensou e foi logo dizendo: não se deu por vencido. Jabuticaba. Jabuticaba azul. Sua mãe olhou e riu. Eu achei engraçado, pois a jabuticaba é mais para o preto e para o roxo. Demos uma boa gargalhada. Quando o Lolo sair do hospital, que vai ser logo, logo, levará dentro do seu coração um dos maiores segredos, a jabuticaba azul. A partir de hoje, as jabuticabas são azuis. Então, eu escrevo assim, eu escrevi muito assim. Quando eu fui contar a história, escrevi com os alunos uma história na hora que o nosso programa era isso. Eu vou contar a história, mas no final vocês vão escrever a história. Eu contei uma história, eles gostaram tanto que eu contei a história para eles. Então, eu sempre fiz assim, eu dava de presente para os meus amigos pequenas histórias como essas, que estão aqui comigo, né? Eu pensei até fazer uma coletânea, mas é tão difícil, que até que eu cheguei, nesse momento aqui, que é um momento especial também. Depois eu vou falar do outro que eu saí da campo infantil. Esse aqui é O Assalto no Armário da Vovó. Esse livro aqui eu tenho muito apreço, por quê? Porque quando meu pai fez 90 anos, ele faleceu ano passado, com 94, mas ele tinha 90 anos, nós resolvemos fazer uma festança que a gente sabia que ia ser a última. Aí, como é que eu fiz a ilustração? Na última página do livro, eu coloquei a minha avó, o meu avô, que eu não conheci, a minha mãe, que já estava falecida, comigo, com as irmãs pequenininhos, meu pai e minha mãe, apaixonadíssimos, com 20 anos de casado, em Campos, né? E os meus filhos, os poucos netos que a minha mãe conheceu. Então, quando eu escrevi essa história, estava contando na casa de uma amiga minha, da Marli. E a minha futura coautora, que eu não sabia que ela era coautora, eu entrei na casa da Marli e falei assim: Marli, eu vou escrever uma história para o meu pai, o assalto na Marli. Você falou para ela assistir a live? Você falou para ela assistir a live, a coautora? Falei, mas eu não sei se ela vai assistir, mas de qualquer maneira, como vai ficar salva, ela vai assistir. Eu estava entrando na sala dela, ela dá um grito assim: vovó, eu já assaltei seu armário. Eu falei: pois é, quem é que nunca assaltou o armário da vovó? Então, essa história é sobre... Quando meu pai fez 90 anos, eu contei uma história que aconteceu com a mãe dele, que era minha avó, e eu era apaixonada por ela. Então, a gente conta a história de uma tentativa de assaltar os grandes tesouros, que nada mais, nada menos, que eram as gostosuras, aquelas balas... Então, quantos livros publicados ao total, Vânia? Eu já publiquei 8, só que eu lancei 6. Tá? E participei também dessa antologia Elas Podem, pelo Achados Clube, com um conto. Estou participando com a Flavinha, que você convidou, com uma poesia, que ainda está finalizando, e também participei de um outro conto também, que ainda também está finalizando. Eu acabei, durante a pandemia, descobrindo que eu também tinha outras possibilidades, além só do público infanto-juvenil. Então, para mim, quer dizer assim, eu acabei... Tipo assim, essa pandemia foi assim, abriu também outros caminhos, né? A própria Marta também, né? Porque assim, eu não era diretamente amiga dela, eu conheci ela no lançamento dela, achei magnífico, mas a gente, vamos dizer assim, a gente não teve aquele entrosamento assim, de imediato. Mas aí nós fomos, eu participei com ela também da Academia de Letras, Academia das Mulheres das Letras de Nova Iguaçu, que foi lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu pude vender livros nesse dia, eu vendi uns 5, 6 livros, diferentes, porque eu levei um pouquinho de cada um. Quando eu vi, eu já tinha vendido todos os livros. E até esse, o único que eu tinha, quando eu falei esse que concorreu pelo prêmio, já não tenho mais, porque gostaram, que é uma capa muito interessante. Quando eu falei, caramba, não tenho mais. E foi embora. Foi embora. E caminhando para o final, você quer falar de mais alguma coisa? Ou como é? Eu posso falar que, olha, eu tenho um Instagram, que é o mesmo nome meu, o Instagram é Vânia Diuana, né? No Facebook também é Vânia Diuana. E eu ainda tenho um canal que eu até combinei com o meu neto, esse que fez o convitinho, porque na época da pandemia, outra coisa que eu fiquei muito nervosa, eu falei, a gente tem que dar um jeito nessa vida, que eu não sei. Eu criei um canal de histórias. Eu também tenho um canal no YouTube chamado Vânia Diuana, só que ele está paradinho. Eu contei umas 12 ou 13 histórias, ele ficou parado lá. Eu falei para o meu neto, ele que faz tudo junto comigo. Curta.
você gravou essa história da Bárbara? É um exemplo bonito para você colocar no seu canal. Posso botar, eu não botei, não. Posso botar. Aí agora que eu estou aprendendo, que eu justamente através do Achados Clube, que é com a Franci Lima, que é a escritora Franci Lima, eu também comecei a entender essa parte de divulgar, porque eu escrevia, tanto que eu lancei vários livros. Porque cada vez que você fala uma história, a pessoa cega, a criança cega também, ela pode ter acesso ao teu trabalho, entendeu? Você que já trabalhou assim com deficiente, né? Você... Eu também trabalhei em sala de leitura, sala de quando, leitura, então eu tinha essa visão grande. quando você começa a escrever uma história, é interessante também você gravá-la em vídeo, porque daí fica acessível, né? Para todos. Então, isso que eu estou falando, nesse meu canal, eu contei várias histórias, contei 12. Só que aí a vida foi mudando, a gente já estava entendendo um pouco melhor, aí eu até dei uma parada, eu até falei, vou voltar, porque eu, assim, nesse meu canal eu tenho... Não sabia nada também. Tanto que as primeiras histórias não estão muito boas, mas eu deletei isso, falei, chega de crítica, vai sair. Então, eu fiz com fantoche, eu fiz com livro. Aí eu até falei para o meu neto, está voltando a hora de eu retomar esse canal. Porque no meu grupo, assim, particular, eu contava até histórias, vamos dizer, para adultos. Que as pessoas até gostavam, mas eu realmente parei de contar a história e continuei escrevendo. Eu até falei para esse meu neto que me ajudou, porque ele disse assim, eu sei tudo. Falei, que bom que você sabe tudo, né? Porque, inclusive, ele é pequenininho, ele tem 12 anos, mas eu também escrevi. A última coisa que eu quero mostrar... Ali, vou mostrar o seu livro, hein? Essa história aqui, ó. E olha que nome interessante, ó. Enfim, Planeta Terra, um grupo de amigos e uma grande aventura. Ele tinha 8 anos, então, ele só escreveu um pouquinho, porque estava alfabetizando. Porém, a ideia era toda dele. Ele falava, eu falei, peraí, deixa eu escrever. Aí eu ensinava um pouquinho a digitar, e no final eu falei, não, eu vou digitar. Foi uma história muito interessante, por quê? Porque estava naquela época do Minecraft, aquele desenho que era todo mundo era quadrado, estava cheio de gente quadrada. Aí nós fizemos uma história justamente sobre isso. Olha ele aqui, aparece, dá uma aparecidinha aí. Ó. Foi. Viu esse aí? Escreveu uma história com 8 aninhos comigo. Olha aqui, na contracapa aparece... Como que parece? Você tinha 9? Então, desculpe, 9. Ele tinha 9 anos, mas como é que é o nome dele, Vânia? A ideia foi toda dele. Fala. Como é que é o nome dele? Carlos Augusto. Como é que era ver a história, hein, Carlos? Foi mais ou menos assim. Eu jogava um jogo da época chamado Minecraft. E aí o mundo era quadrado. E eu gostava muito do jogo. E aí eu me inspirei para fazer essa história. Bacana, maravilha. Vânia, obrigado, Vânia. Obrigado a você pela oportunidade. Pela participação e vamos aguardar a Flávia Cortes, dia 7 de junho. Ai, que bom. Fiquei muito feliz, porque ela é minha amiga virtualíssima. Minha coautora já conheceu ela, falei, isso não está certo, mas é assim que a vida corre assim, a gente não tem nada com a mão, né? Então, a gente vai se virando nisso, né? Então, é assim mesmo, muito obrigada pela oportunidade. Eu vou perguntar se a Isabela quer ainda participar, eu entro em contato com você, tá? E fiquei feliz que a Flávia aceitou, e a partir daí vai muita gente. Eu vou tentar falar com o Tiago, porque o Tiago ele é assistente social, mas ele é ilustrador, ele ilustrou a minha primeira história. O traço dele realmente é bem diferente, porque ele é quadrinista. Então, muito lindo. Eu vou tentar, mas só que ele toca violão pra caramba. Tanto que no dia do meu lançamento foi um sarau. Teve 2 violões, teve microfone, teve lanche. Eu ainda escrevi um livro da minha sobrinha de 3 anos, que ela contou uma história, eu rapidamente, que eu tenho essa mania. Alguém me conta uma história, eu saio correndo no cantinho e me escondo e escrevo. Então, exatamente. E é muito interessante. Então, eu posso tentar falar com ele, porque eu estou sem o contato dele, eu perdi com esse negócio da pandemia, acabei perdendo o contato dele. Mas eu posso retomar o contato dele e tentar fazer. Aí vamos ver, se eu conseguindo, eu passo ele para você. Tá? Maravilha. Obrigado, Vânia. Deus te abençoe. Obrigado. Muito obrigada. Vamos nos retirar? Tchau, Vânia. Até uma próxima. Tchau, obrigada. Foi ótimo. 29. Mozilla Stream. Arquivo. Sair. Clicável botão silenciar o microfone.
permanecer na base, navegar pro caixa de salvar no, tem certeza, sair da página
Ei, você aí, valorize esse momento que você está vivendo agora.